Olá, meu nome é Elias e esta aula é referente à terceira semana do PET 1 de Matemática do sétimo ano de 2021. Tema da aula: Números decimais e frações. Caro estudante, nesta semana você vai reconhecer que frações podem ser representadas na forma decimal e vice-versa. Também irá relacionar essas duas formas de representação na reta numérica. Irá resolver problemas com as 4 operações fundamentais e potenciação utilizando os números decimais. Recapitulando, o número racional pode ser representado de duas maneiras: fração ou números decimais. Estas duas formas podem representar o mesmo valor, como por exemplo, 0,5 é o mesmo que 1 dividido por 2, que é meio. Podemos também transformar o número de uma representação para outra. Veja como é fácil no quadro abaixo. Transformação: fração para decimal. Como fazer? Basta dividir o numerador pelo denominador. O numerador é o número que fica em cima da fração e o denominador é o que fica embaixo. Então, aqui no exemplo, ó, 3 dividido por 5 é a mesma coisa que 0,6. Porque se eu dividir esse valor, eu chego em 0,6. Então, o primeiro é uma fração e o segundo aqui é a parte decimal. Vamos aqui agora de decimal finito para fração. Como que eu faço? Escrevemos o número sem a vírgula como o numerador e o denominador será formado pela junção do número 1 com o número de zeros proporcionais ao número de casas decimais, parte não inteira, que o número tiver. No final, você poderá simplificar a fração. Então, eu coloco aqui, ó, 0,2. Então, eu escrevi o 2 sem a vírgula e vou dividir por uma potência de 10, ó. Mas quantos zeros eu vou colocar no meu 10 aqui, ó? Eu tenho quantos números depois da vírgula? Tem apenas um, não é? Então, vou colocar só 1, 0. Então, 0,2 é a mesma coisa que 2 dividido por 10. Agora, dá para simplificar a fração. Ambos são números pares. Então, ambos são divisíveis por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 10 dividido por 2 dá 5. No segundo caso, 1,25, ó. Vou escrever o 125 sem a vírgula aqui no numerador. E embaixo eu vou dividir por uma potência de 10, ó. Mas quantos zeros eu vou colocar na minha potência? Eu tenho dois números depois da vírgula, não tem? Então, vou colocar 2 zeros. Ambos os números são divisíveis por 5. Tá, quanto que é 125 dividido por 5? Dá 25. Quanto que é 100 dividido por 5? Dá 20. Então, o mesmo número que eu dividi em cima, eu tenho que dividir embaixo, para manter a igualdade. Agora, ambos os números ainda são divisíveis por 5. Ó. 25 dividido por 5 dá 5. 20 dividido por 5 dá 4. Então, 1,25 é a mesma coisa que 5 quartos. Operações com números decimais. De forma resumida, as operações com números decimais também possuem regras, que estão no quadro resumo abaixo. Operação: soma e subtração. Como fazer? As vírgulas devem ficar alinhadas uma debaixo da outra. Caso um dos números não tenha a mesma quantidade de casas decimais que o outro, você pode acrescentar zeros. Então, no primeiro caso, eu tinha 3,12 mais 5,5. O número de cima possui dois números decimais, o de baixo possui apenas um. Então, o que ele fez? Ó? Ele acrescentou um zero aqui do lado 5. Então, zeros à direita da vírgula, se tiver só zeros, eles são desconsiderados. Então, você pode fazer isso aqui para igualar o número de casas depois da vírgula. Então, o que ele tem que fazer para somar ou subtrair? Ele tem que deixar a vírgula embaixo da vírgula, unidade embaixo de unidade, décimo embaixo de décimo e centésimo embaixo de centésimo. Na subtração é a mesma coisa. Ó. Ele tinha 13,6 menos 8,95. E colocou a vírgula embaixo da vírgula, unidade embaixo de unidade, décimo embaixo de décimo e centésimo embaixo de centésimo. Então, no de cima eu tinha só décimos, não tem? Não tinha nenhum número nos centésimos dele. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou acrescentar um zero à direita dele para igualar a quantidade de números decimais. Então, agora em cima eu vou ter 2 e embaixo também eu vou ter 2. Na multiplicação, multiplicamos os números normalmente sem emendar as vírgulas. No resultado, contamos as casas decimais de cada um dos números e somamos.
o resultado da multiplicação deve ter este número de casas decimais. Então, a vírgula é posicionada na terceira casa, da direita para a esquerda, pois temos duas casas decimais no primeiro número e uma no segundo. Então, o que ele quer dizer? Na multiplicação, você esquece da vírgula, deixa ela só para o final. Então, multiplica normalmente. Então, 4,15 vezes 6,2. Esquecendo da vírgula, é a mesma coisa que 415 vezes 62. Então, você multiplica esses dois números. Aí, no resultado, o resultado dessa multiplicação deu 25.710. Para saber aonde que você vai colocar a vírgula, você vai contar quantos números decimais eu tenho. Então, aqui no primeiro caso, tenho dois números depois da vírgula. No segundo aqui eu tenho apenas um. Então, no total, eu tenho dois em cima e um embaixo. 2 mais 1 dá 3. Então, vou ter três números depois da vírgula. Coloquei a vírgula e deixei três números depois dela. Na divisão, inicialmente temos que igualar o número de casas decimais dos números, acrescentando zeros, e retiramos as vírgulas. Depois dividimos normalmente. Por exemplo, 6,8 dividido por 1,25. O primeiro número ele tem uma casa decimal, o segundo tem duas casas decimais. Então, para deixar tudo igual, a gente pode acrescentar um zero aqui do lado do 8, que ele é desconsiderado, que ele está à direita da vírgula, né? Então pode, ó, que 6,8 é a mesma coisa que 6,80. Agora, como a quantidade de números depois da vírgula são iguais, ó, eu tenho 2 aqui no primeiro e 2 no segundo, eu posso cancelar a vírgula, se a quantidade for igual. Então, 6,80 dividido por 1,25 é a mesma coisa que 680 dividido por 125. Aí você divide normalmente. Então, vamos para alguns exemplos de soma e subtração. O objetivo é colocar a vírgula embaixo da vírgula, tanto na soma quanto na subtração. Então, vou escrever o primeiro número aqui, ó, 2,3, e vou somar com o outro. Então, vou colocar a vírgula dele embaixo da vírgula desse aqui, ó. Agora eu coloco unidade embaixo de unidade. A unidade é o primeiro número antes da vírgula. Então, a unidade aqui é 1, né? E a unidade aqui é 2. Então, vou escrever o 1 embaixo do 2. Agora eu vou escrever décimo embaixo de décimo. O décimo do 2,3 é o 3 e o décimo do 1,125 é o 1 aqui, ó. Então vou colocar 1 embaixo do 3. Aí eu escrevo o centésimo e vou escrever o milésimo. Então, no número de cima, tenho apenas um número depois da vírgula. Já no de baixo eu tenho 3. Então, o que eu posso fazer para igualar tudo? Então, eu posso acrescentar zeros aqui, ó. Porque zeros à direita da vírgula, se só tiver zeros, e são desconsiderados. Então, a gente pode acrescentar zeros aqui, ó. Então, agora ficou tudo igual. Então, vamos somar. 0 mais 5, 5. 0 mais 2, 2. 3 mais 1, 4. Baixa a vírgula. 2 mais 1, 3. Então, agora, 40 mais 10,45. Vou escrever o 40. Repare que o 40 não tem vírgula. E a vírgula vem depois da unidade. Então, para deixar ele com vírgula, eu vou colocar a vírgula aqui, ó, depois da unidade, ó, que não vai mudar o valor dele. E vou escrever o número 10,45 embaixo dele. Vou escrever vírgula embaixo de vírgula. Agora, unidade embaixo de unidade. Dezena embaixo de dezena. Agora, décimo é o primeiro número depois da vírgula e depois vem o centésimo. 40 não tem nem décimo e nem centésimo. Então, o que eu posso fazer? Eu não coloquei a vírgula, então eu posso acrescentar zeros para completar. Então, completando ficou 0 mais 5, 5. 0 mais 4, 4. Baixa a vírgula. 0 mais 0, 0. 4 mais 1, 5. Vamos próximo, ó. 115,2 mais 16,25. Vou escrever o 115,2. Agora eu vou escrever o de baixo, vírgula embaixo de vírgula. Então, coloquei a vírgula. Agora eu vou colocar a unidade do 16,25 embaixo da unidade do 115,2. E vou colocar a dezena dele embaixo da dezena do outro.
Agora eu vou colocar o décimo do 16,25 embaixo do décimo do 115,2 e vou escrever o centésimo dele. Em cima eu tenho apenas o número e depois a vírgula, embaixo eu tenho 2. Então eu vou acrescentar um zero aqui em cima para deixar tudo igual. Então agora vamos somar. 0 mais 5, 5. 2 mais 2, 4. Acrescenta a vírgula. 5 mais 6 dá 11. Vai 1. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. 1 mais nada, 1. Agora na subtração é a mesma coisa. Você tem que deixar vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade e assim por diante. Então ó, vamos escrever aqui, ó. 5,4 menos. Então vou escrever o 2,2, eu vou escrever a vírgula primeiro, ó. Vírgula. Então unidade embaixo de unidade, décimo embaixo de décimo. Então 4 menos 2, 2. Vou baixar a vírgula. 5 menos 2, 3. Vamos para o próximo. 15,1 menos 6,12. Escrever vírgula embaixo de vírgula. Unidade embaixo de unidade. Décimo embaixo de décimo. E aqui eu vou completar com o centésimo dele. Em cima eu tenho apenas o número e depois a vírgula. Embaixo eu tenho 2. Então, vou acrescentar um zero aqui em cima para deixar tudo igual. Então, ficou 15,10 menos 6,12. Tá. O zero é menor, vai ter que pegar emprestado 1. Só que se pegar emprestado 1, ele vai ficar menor. Então, 1 vai pegar de 5. 5 também é menor que 6, então ele tem que pegar emprestado 1. Se ele pega emprestado 1, 1 aqui vai ficar 0. E o 5 vai virar 15. Agora o 15 dá para emprestar para 1. Se ele empresta uma unidade, ele vira 14. E 1 aqui vai virar 11. Agora o 11 dá para emprestar para o 0. Se eu empresto o 11 para o 0, aqui vai virar 10. E o 0 vai virar 10. Então agora 2 menos 10 menos 2, 8. 10 menos 1, 9. Baixa a vírgula. 14 menos 6, 8. E 0 mais 0 é 0. Zeros à esquerda do número antes da vírgula também são desconsiderados. Nosso próximo número aqui, ó. 345 menos 10,04. 345 não tem vírgula. Então, vou colocar uma vírgula aqui depois da unidade dele, ó. E vou escrever vírgula embaixo de vírgula. Então, coloquei a vírgula, agora vou escrever o 10,04. Unidade embaixo de unidade. Dezena embaixo de dezena. Agora, décimo embaixo de décimo e centésimo embaixo de centésimo. O número de baixo eu tenho 2 números depois da vírgula e o de cima não tem nenhum. Então, vou acrescentar 2 zeros. Que 345 é a mesma coisa que 345,00. Porque zeros depois da vírgula são desconsiderados. Então, vamos fazer aqui a subtração. O 0 é menor que o 4, vai ter que pegar emprestado o 0, só que não tem como ele emprestar, vai ter que pegar emprestado 5. Então, o 5 vai virar 4 e o 0 vai virar 10. Agora dá para emprestar. Então, se ele empresta 1, o 10 vira 9 e o 0 aqui vai virar 10. 10 menos 4, 6. 9 menos 0, 9. Vou baixar a vírgula. 4 menos 0 dá 4. 4 menos 1 dá 3. 3 menos nada dá 3. Agora vamos para a multiplicação. Na multiplicação, eu recomendo colocar um número que possui maior algarismos em cima e o que tem menor algarismos embaixo. Então, aqui eu tenho 3 algarismos, no 2,25, e no 1,2 eu tenho apenas 2. Então, vamos voltar aqui, ó. Escrever 2,25 em cima, vezes 1,2 embaixo. Na multiplicação não precisa ficar vírgula embaixo de vírgula. Você pode montar de qualquer forma. Só que no final a gente vai ver aonde que vai ficar a vírgula. Então no começo agora da multiplicação, esquece que tem vírgula. Pensa que é 225 vezes 12. Então vamos multiplicar. 2 é 5, 10. Vai. 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 5 dá 5.
1 vezes 2 dá 2, e 1 vezes 2 dá 2. Então agora a gente soma. 0 mais nada é 0. 5 mais 5 é 10, vai 1. 1 mais 4, 5. Mais 2, 7. 2 mais nada é 2. Agora repare a quantidade de números depois da vírgula que eu tenho. No primeiro número, eu tenho 2 números depois da vírgula. No segundo, eu tenho apenas um número depois da vírgula. Então, qual que é o total? Tem 2 números em cima e um embaixo. Então, são 3 números depois da vírgula. Então, no resultado, eu vou deixar 3 números para depois da vírgula. Tudo bem? Segundo aqui, ó. 5 vezes 10,04. Então, vou escrever o número que tem mais algarismos em cima e vou multiplicar pelo segundo número. Então, na multiplicação, esquece da vírgula no começo. Então, 5 vezes 4, 20 vai. 2. 5 vezes 0 dá 0, mais 2, 2. 5 vezes 0 dá 0. E 5 vezes 1 dá 5. Agora, quantos números eu tenho depois da vírgula? Aqui em cima eu tenho 2 números depois da vírgula. Embaixo eu não tenho nenhum. Então, no total, eu tenho 2 números depois da vírgula. Então, vou deixar 2 números para depois da vírgula. Tudo bem? Vamos para a próxima. 1,1 vezes 100,125. Então, escrever o número com mais algarismos em cima. E escrevo outro número embaixo. Então, esquece da vírgula. Vamos multiplicar normal. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 0 é 0. E 1 vezes 1 é 1. Agora embaixo, agora o segundo será a mesma coisa. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 0 dá 0. E 1 vezes 1 dá 1. Então agora eu somo. Então quanto que vai ficar? 5 mais nada é 5. 2 mais 5 dá 7. 1 mais 2 dá 3. 0 mais 1 dá 1. 0 mais nada é 0. 1 mais 0 é 1. E 1 mais nada é 1. Agora quantos números eu tenho depois da vírgula? Em cima eu tenho 3 números depois da vírgula. E embaixo eu tenho apenas 1. Então no total eu vou ter 4 números depois da vírgula. Então eu vou deixar 4 números para depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. Agora vamos para a divisão. 8 dividido por 5. A gente compara os números. Se for maior, é divisível. 8 dá para dividir por 5. Então, por quanto que eu multiplico 5 para chegar próximo de 8? Multiplicar por 1. 1 vezes 5 dá 5. 8 menos 5 dá 3. Ó. Repare que o resto está diferente de zero. Então, quer dizer que o resultado dessa divisão não será um número inteiro. Então, eu não tenho nenhum número aqui para baixar, não tem? Então, eu vou ter que pegar um zero emprestado. Se eu pego um zero emprestado, eu tenho que colocar uma vírgula. O número só pode conter uma única vírgula. Então, agora, por quanto que eu multiplico 5 para chegar em 30? Multiplicar por 6. 6 vezes 5 dá 30. 30 menos 30 dá 0. Então, 8 dividido por 5 é igual a 1,6. Agora o contrário, 5 dividido por 8. 5 não é menor do que o 8, então eu vou ter que pegar um zero emprestado. Quando eu pego um zero emprestado, 5 vai virar 50. Só que não tem nenhum número aqui no quociente para colocar a vírgula. Então o que a gente faz? A gente escreve um zero e coloca uma vírgula. Agora, por quanto que eu multiplico 8 para chegar próximo de 50? Multiplicar por 6. 6 vezes 8 dá 48. 50 menos 48 dá 2. O 2 é menor, eu vou pegar um zero emprestado. Como eu estou pegando apenas um único zero emprestado e eu já coloquei a vírgula, eu não faço mais nada, só pego ele emprestado. Agora, por quanto que eu multiplico 8 para chegar próximo de 20? Multiplicar por 2. 2 vezes 8 dá 16. 20 menos 16 dá 4. 4 é menor, peguei um zero emprestado. Estou pegando só um zero emprestado para 4. Então não faço mais nada. Então por quanto que eu multiplico 8 para chegar próximo de 40? Vou multiplicar por 5. 5 vezes 8 dá 40. 40 menos 40 dá 0.
Então, 5 dividido por 8 é a mesma coisa que 0,625. Agora, 5 dividido por 100. 5 é menor, então vou ter que pegar um zero emprestado. Então, 5, quando ele pega emprestado, ele vai ficar 50. Aqui não tem nenhum número no quociente, então para colocar a vírgula eu coloco um zero e uma vírgula. Agora, repare que o 50 ainda é menor que o 100, não é? Então ele vai ter que pegar outro zero emprestado. Eu não acabei de pegar um zero emprestado para ele? Agora, para cada zero emprestado que eu pegar, eu vou ter que acrescentar aqui um zero no quociente. Então, 50 vai pegar um zero emprestado. Então, vou ter que pegar um zero aqui no quociente. Tudo bem? Então, se eu pegar mais do que um zero emprestado em sequência, tem que acrescentar zeros aqui no quociente. Então, agora o 500 é maior. Por quanto que eu multiplico 100 para chegar em 500? Vou multiplicar por 5. 5 vezes 100 dá 500. 500 menos 500, zero. Então, 5 dividido por 100 é igual a 0,05. Agora, vamos para os números decimais. Ó. O objetivo na divisão de números decimais é deixar os números com a mesma quantidade de números decimais para cancelar a vírgula. Então, no primeiro, a gente tem 2 números decimais, certo? 2 números depois da vírgula. O segundo número não tem nenhum. Então, o que eu posso fazer? Vou colocar uma vírgula e acrescentar 2 zeros. Lembra que a gente pode fazer isso? Ó? Que zeros depois da vírgula, à direita da vírgula, é desconsiderado. 5 é a mesma coisa que 5,00. Tá, agora a quantidade é a mesma, né? Eu tenho 2 números depois da vírgula aqui e tenho 2 números depois da vírgula aqui. Então, quando a quantidade for igual, eu posso cortar a vírgula. Então, essa divisão ficou 625 dividido por 500. Então, por quanto que eu multiplico 500 para chegar próximo de 625? Vou multiplicar por 1. 1 vezes 500 dá 500. 625 menos 500 dá 125. 125 é menor que 500, então vou ter que pegar um zero emprestado. Quando eu pego um zero emprestado, eu tenho que colocar uma vírgula. Agora, 1.250 é maior. Por quanto que eu multiplico 500 para chegar próximo? Vou multiplicar por 2. Que 2 vezes 500 dá 1.000. 1.250 menos 1.000 dá 250. 250 é menor, pega um zero emprestado. Agora, por quanto que eu multiplico 500 para chegar em 2.500? Ó, como eu peguei apenas um zero emprestado, eu não faço nada. Vou multiplicar por 5. 5 vezes 500 dá 2.500. 2.500 menos 2.500 dá zero. Então, 6,25 dividido por 5 é a mesma coisa que 1,25. Agora, 1,44 dividido por 1,2. No primeiro eu tenho 2 números depois da vírgula e no segundo eu tenho apenas um. Então, para deixar tudo igual, vou acrescentar um zero no segundo. Então, agora como que eu faço a divisão? Quantidade de algarismos depois da vírgula são iguais. Ambos têm 2. Então, posso cortar a vírgula. Então, ficou 144 dividido por 120. Por quanto que eu multiplico 120 para chegar próximo de 144? Vou multiplicar por 1. 1 vezes 120 dá 120. 144 menos 120 dá 24. 24 é menor e eu não tenho nenhum número para baixar. Então, vou pegar um zero emprestado. Se eu pego um zero emprestado, eu coloco uma vírgula. Agora, por quanto que eu multiplico 120 para chegar em 240? Multiplicar por 2. 2 vezes 120 dá 240. 240 menos 240, zero. Então, 1,44 dividido por 1,2 é igual a 1,2. Agora, 0,225 dividido por 2,5. No primeiro número aqui, ó, eu tenho 3 números depois da vírgula. E no segundo eu tenho apenas um. Eu vou acrescentar 2 zeros. E aí eu posso cortar a vírgula. Então ficou 225 dividido por 2.500. 225 é menor que 2.500. Então vou ter que pegar um zero emprestado. Então se eu pego, ele vai ficar 2.250. Aí, como não tem nenhum número aqui para colocar a vírgula, eu coloco um zero e uma vírgula. Agora, por quanto que eu multiplico 2.500 para chegar próximo de 2.250? Repara que ele ainda é menor, então vou ter que pegar outro zero emprestado.
Se eu pego outro zero em sequência, para cada zero que eu acrescentar agora, tem que acrescentar aqui no quociente. Então, agora deu 22.500. Por quanto que eu multiplico 2.500 para chegar em 22.500? Vou multiplicar por 9. Porque, ó, 10 vezes 2.500 dá 25.000. 25.000 menos 2.500 dá 22.500. Subtraindo isso aqui é igual a zero. Então, 0,225 dividido por 2,5 é igual a 0,09. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana, inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.